Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Bom, eu queria meditar em um texto da palavra de Deus essa noite com vocês. Se você trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse no Evangelho de João, capítulo 1, dos versos 43 ao 51. Se vocês puderem soltar um pouco mais do pad para mim aqui, eu vou agradecer. Se você não achou, vê aí com o irmão que está do seu lado. Diz assim a palavra de Deus: No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu e disse-lhe: porque disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar. Senhor Deus, nós mais uma vez entramos na Tua presença, Pai. E Deus, nesse momento, que o Senhor venha falar, que o Senhor cale a mim e que o Senhor fale nesse lugar, nos dê entendimento da Tua palavra, Deus. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. No começo desse ano, logo depois da virada do ano, eu estava na casa de alguns amigos meus, e era uma sexta-feira, dia 1º de janeiro, e já estava de noite e eu tinha que preparar a palavra da célula do dia seguinte. E a galera estava na sala ali, e eu falei: gente, eu vou ali no quarto orar um pouquinho, eu já volto. E eu comecei a orar naquele dia, naquele 1º de janeiro, e ali eu comecei a consagrar a Deus o meu ano diante de Deus. Comecei a entregar o ano de 2016 nas mãos do Senhor e pedir para que Ele conduzisse o meu ano da maneira que Ele quisesse. E enquanto eu orava, Deus me deu um texto, que não era esse que a gente leu, mas Deus me deu um texto e eu abri a minha Bíblia, eu acabei a oração, abri a minha Bíblia, e esse texto não precisa abrir, eu vou ler rapidinho, está lá em 1 Coríntios 2, versos 9 e 10. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca ouviu, o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. E Deus me deu esse texto e eu fiquei sem entender no momento o que estava acontecendo. Mas conforme o ano foi passando e diversas coisas foram acontecendo, cada vez que Deus derramava um pouco mais dele sobre a minha vida, eu lembrava desse dia e desse texto. E eu comecei a perceber que quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, quando você entrega o controle para Cristo, quando você deixa Ele dirigir a sua vida, algo acontece. E esse algo é que os céus se abrem. Nós cantamos uma música aqui que diz que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover, nossa fé e esperança estão em Deus. E quando eu soube que o tema desse segredo seria quando os céus se abrem, eu comecei a pensar: o que acontece quando os céus se abrem? Como os céus se abrem? Como isso acontece nas nossas vidas? Talvez você já tenha experimentado dos céus abertos na sua vida. Talvez você um dia já vivenciou grandes coisas do Senhor, mas hoje isso não acontece mais. Ou talvez você nunca experimentou os céus abertos,
E hoje, à luz da palavra de Deus, eu queria, junto com vocês, ver o que é necessário para a gente viver. O tema dessa mensagem é chamados para viver céus abertos. Não apenas ver, não apenas experimentar, mas viver os céus abertos debaixo das mãos de Deus. O primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês, olhando para esse texto, vendo o verso 43, é necessário achar e ser achado. Quando eu olho para o verso 43, no dia seguinte Jesus quis ir a Galileia e achou a Filipe e disse: segue-me. Jesus quis ir a Galileia. E ele quis ir porque ele teve vontade de se dirigir até lá, porque muito provavelmente Jesus já sabia o que ele ia encontrar naquele lugar. Jesus já sabia quem estava lá. E seguindo o texto vai dizer que ele achou a Filipe. Quem acha alguma coisa, está procurando. Jesus estava procurando por Filipe, e ele achou. E ele então acha Filipe, ele procurou por Filipe e ele diz: segue-me. Nesse momento, Filipe, eu imagino que algo no coração de Filipe começou a queimar. E Filipe então, ele resolve seguir a Cristo. Seguindo um pouco mais adiante, no verso 45, vai dizer que Filipe achou a Natanael. É interessante olhando dessa maneira, porque Jesus achou Filipe, e Filipe achou Natanael, e um foi achando o outro. Porque Jesus estava procurando por Filipe, Jesus estava procurando por Natanael também. E Jesus estava procurando por você também. E essa noite você veio aqui. Você veio aqui nesse lugar para ser achado por Deus. Porque quem acha, está procurando. E Ele estava procurando por você. E Filipe olha para Natanael e diz: havemos achado aquele de quem Moisés e a lei e os profetas haviam falado, Jesus de Nazaré, filho de José. Filipe não tem muitas informações a respeito de Jesus, mas algo no coração dele começou a queimar. E ele chega para Natanael e fala: cara, achamos. Engraçado que ele foi achado por Jesus, mas ele no coração dele já sabia que ele havia achado aquilo que ele tinha procurado a vida inteira. E ele chega para Natanael com o coração dele ali quase explodindo e fala: achamos aquele sobre quem a lei e os profetas haviam falado. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma certa dificuldade quando eu preciso achar alguma coisa na minha casa. Quando eu não consigo achar alguma coisa na minha casa, eu procuro de todas as maneiras, eu não acho. Eu tenho uma maneira simples de achar isso. Eu peço para minha mãe. É impressionante, a minha mãe, ela sabe exatamente onde está qualquer coisa. Eu estou no meu quarto e falo: mãe, você viu aqui, o negócio estava aqui. Ela fala: você já olhou lá na sala? Eu falo: pô mãe, que na sala? Estou procurando aqui no quarto. Ó, rapaz, se eu for aí nessa sala e eu achar, aí eu vou correndo lá na sala e tá lá, velho. E tá lá o que eu estava procurando. É impressionante, eu acho que se eu procurar alguma coisa e a minha mãe não achar, é porque o que eu estou procurando não existe. Não existe, nunca existiu. E é engraçado que eu sempre procuro as coisas no lugar errado, e a minha mãe sempre sabe onde elas estão. Ela sempre sabe exatamente onde está cada coisa. E às vezes eu estou procurando da maneira errada, e ela vem e fala: não é aí, é aqui. É necessário ser achado. Jesus achou a Filipe, mas é necessário também você achar a Deus. E ele fala para Natanael: nós achamos. E vendo isso, Natanael consegue ver em Jesus algo que ele já conhecia da lei e daquilo que os profetas haviam dito. E algo no coração dele testifica fortemente que aquele era sobre quem a lei e os profetas haviam falado.
ele achou, e ele foi achado. Gustavo tá aí? Esse cara, há um ano atrás, ele entrou aqui, nessa igreja. Eu estava no meu trabalho, na semana que a gente estava divulgando o Segredo 3, que era quando uma geração se levanta. Eu recebi uma mensagem do Gustavo, ele falou: Wayne, o que vai rolar aí na PIB? O que é esse negócio aí, o segredo? Eu já conheci o Gustavo, porque a gente estudou o ensino médio inteiro juntos, mas depois que você sai da escola, você acaba perdendo contato com muita gente. Fazia tempo que eu não falava com ele. Ele mandou essa mensagem, perguntou o que era, eu expliquei o que ia acontecer, e ele falou: tá aí, acho que eu vou nesse negócio aí. Eu falei: então vamos, né? E fiquei insistindo para ele ir. Falei: agora que você quer vir. Só que eu conheci o Gustavo e eu sabia que ele nunca tinha pisado numa igreja na vida dele. E ele veio, sentou ali, a gente conversou depois, no final do culto. E o cara estava empolgado e falou: nossa, cara, não sabia que era assim na igreja, não sabia que as coisas eram dessa maneira. E eu aproveitei que ele estava daquele jeito e falei: vou convidar esse cara para minha célula amanhã, né? E eu falei: cara, vai rolar uma célula amanhã. Ele falou: o que é célula? Eu falei: vem aí que você vai ver, cara. E aí ele veio, eu achei que ele não ia vir. Cheguei aqui na igreja e o cara estava aqui. Eu falei: olha, rapaz, não é que ele veio mesmo? E o tempo foi passando, chegou outra semana, ele veio de novo. E passou outra semana, ele veio de novo. E ele veio vindo, e foi ficando. E eu falei: cara, posso discipular você? Você quer fazer discipulado? Ele falou: o que é discipulado? Eu falei, expliquei para ele lá. E a gente começou a caminhar junto. E sabe, cara, eu comecei a ver nesse cara algo que queimava no coração dele. E eu lembro, nunca vou esquecer. Já tinha um tempo que eu estava caminhando junto com ele. E a gente se encontrou para orar. E eu nunca tinha pedido para ele orar. Eu falei: cara, ora pra gente hoje, hein? Na hora que esse cara começou a orar, deu um nó na minha garganta. Porque esse cara, assim como o Felipe, que tinha acabado de encontrar Jesus, já estava, cara, é ele. Gustavo também não sabia direito quem era Jesus, não tinha muitas informações sobre quem era ele. Mas algo dentro dele queimava. E um dia ele veio aqui e foi achado, e ele começou a achar a Deus. E da mesma forma, eu também um dia fui achado. Se você voltar um pouquinho nesse texto ali, a partir do verso 35, quando Jesus chama André e Pedro, eles vão relatar exatamente até a hora em que eles têm um encontro com Jesus, e comigo não foi diferente. No dia 26 de dezembro de 2009, perto das 11 horas da noite, no banco de trás de um carro, ouvindo uma música, eu conheci um Deus vivo. E o meu pai colocou uma música, e quando eu estou no carro com meu pai, a gente discute um pouco, porque a gente gosta um pouco das mesmas músicas. Mas eu estava no banco de trás, a gente estava voltando da praia, a gente tinha passado o Natal com a família lá, e essa música dizia: começando aqui e por todo sempre, o amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo, você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. E eu me lembro desse dia como se fosse agora. Ele me achou dentro daquele carro. Mas sabe, eu demorei muito tempo ainda depois disso para achar ele verdadeiramente. Eu entendi que ele me queria, eu entendi que ele estava me procurando e ele me achou, mas passou muito tempo até que eu encontrasse ele de verdade. Felipe conseguiu reconhecer em Cristo as características que ele já sabia, que a lei e os profetas haviam dito. Mas o que a lei e os profetas diziam a respeito de Jesus? Deuteronômio 18:15: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Isaías 7:14: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel. Isaías 9:6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E são tantos exemplos no Velho Testamento anunciando a vinda de Jesus. E Felipe já conhecia isso, e ele olha para Jesus e na hora ele entende
que aquele era Jesus. Filipe foi achado, e Filipe achou a Jesus. E Filipe está extasiado, ele está queimando por dentro. E ele vai ter com Natanael, e o verso 46, 45 ele conta para Natanael o que ele achou, e no 46 Natanael olha para ele e fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael olha para esse cara, ele fala: Nazaré? Nazaré era um vilarejo insignificante, nunca tinha sido citado no Antigo Testamento. Ele fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Se fosse em Curitiba ele ia falar: cara, ele veio do SIC. Tem alguém do SIC aí? Ó, cuidado com esses caras aí, hein? Brincadeira, gente, estou falando isso porque eu também moro lá, como vocês podem ver, né? E ele olha para isso e fala: ô Filipe, Nazaré, cara, Nazaré, você acha que o Filho de Deus, o enviado do Senhor, vai vir de uma cidade como Nazaré? O que pode vir de bom de lá? E sabe o que é legal? Filipe teve uma experiência com Jesus, ele vivenciou algo, e ele não tenta argumentar com Natanael, ele não tenta falar: cara, é sim, ele é o Filho de Deus, ele é o enviado, ele é o Messias, ele é o Cristo. Não, ele olha para Natanael e ele fala: vem e vê. Vem e vê. Vem você mesmo e prova você mesmo do que eu vivi. Cara, da mesma maneira que Filipe convida Natanael a experimentar de algo que ele havia vivido, essa noite eu gostaria de te convidar a experimentar algo. Ele te achou, ele estava te procurando, e cara, ele te procurou muito. E ele sabia já, ele quis, assim como ele quis ir a Galileia para encontrar Filipe, para encontrar Natanael, ele quis que você viesse aqui essa noite para encontrar você. E você não faz ideia, cara, faz tempo que ele está te procurando. E hoje ele te achou. Mas cabe a você também achar a ele. Cabe a você buscar. Existe algo que vem de Deus para nós, mas é necessário também existir algo que vem de nós para Deus. Segundo ponto, é necessário crer. Vem e vê. Após esse convite, eu acredito, é que quando eu vou ler a Bíblia, eu fico imaginando o que os caras estavam falando ali. E eu acredito que depois que Filipe fala para Natanael, algo no coração dele fica incomodado. Algo ali começa a colocar dúvida no coração dele quanto a isso, se é verdade, se não é. E talvez com o coração duvidoso ele resolve ir tirar as próprias dúvidas dele. E no verso 47, Natanael está indo ter com eles. Jesus vê ele vindo de longe e ele fala: eis aí um israelita em quem não há dolo, ou um israelita em quem não há engano. Natanael conhecia a lei, Natanael conhecia o que os profetas haviam dito, e Natanael conhecia também como Deus falava no Antigo Testamento e como ele se revelava. E talvez ele sabia que Deus falava. E eu acredito que no coração dele ele ficou pensando: o que será que ele vai falar? O que será que ele tem para dizer? O que ele vai falar que eu vou ter certeza que ele é o Messias, o Cristo vivo, o Filho de Deus? E há algo nessa parte do texto que a gente lê e não percebe, mas Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele. E de tudo que Jesus podia falar, Jesus fala de Natanael. Ele fala especificamente para Natanael:
Eis aí um israelita em quem não há engano. Salmo 32:2, bem-aventurado o homem em quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Natanael era agradável aos olhos de Cristo. E de tudo que Jesus podia falar, Jesus fala de Natanael. E ao ouvir isso ele se surpreende, no verso 48 ele fala, de onde conheces tu? E Jesus responde, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. E nessa parte, Jesus fala algo muito específico para Natanael. Ele fala algo que Natanael sabia, que só poderia vir por intermédio de uma revelação sobrenatural. E nessa hora, Natanael percebe, Natanael entende que ele era Jesus, que ele era o Filho de Deus. E às vezes é tão difícil crer, a gente é tão parecido com Natanael, a gente é tão parecido com Natanael, cheio de dúvidas. E sabe, eu lembro quando Deus começou a me falar a respeito do chamado que Ele tinha para a minha vida, e eu estava tão confuso, porque no fundo, eu não acreditava que Deus poderia ter algo para a minha vida. E eu me lembro que Deus estava falando tanta coisa, tantos anos já, e eu ficava duvidando daquilo. Eu lembro que nesse ano teve o retiro de jovens aqui da igreja, e na sexta-feira antes de ir para aquele retiro, eu orei a Deus e eu disse, Pai, o Senhor já tem falado muitas coisas para mim, mas se o Senhor tem realmente algo para a minha vida, que nesse retiro o Senhor confirme de uma maneira que não reste dúvidas para mim. E fiz essa oração, fui trabalhar, e à noite fui para o retiro, e toquei lá à noite e tal, e passou o culto da noite, culto de sábado. Deus falou comigo, mas não falou nada a respeito do que eu estava esperando. E eu falei, faltam só 2 cultos, se Deus não falar mais nada, eu não tô nem aí, e eu vou viver a minha vida aqui. E cara, sábado à noite, a gente estava lá no retiro, e o culto rolando, e eu quando estou tocando a guitarra, eu costumo tocar e orar ao mesmo tempo, quando eu toco. Eu estava tocando e tal, e a galera adorando e tal, e eu fui passando o olho assim, e eu vi o Zé, o Zé lá atrás, paradão assim, me olhando assim. E eu orando assim, a hora que eu vi o Zé, eita, que esse cara está me olhando? Será que ele está olhando para mim? Continuei tocando e fiquei incomodado com aquilo. E ele me encarando. Eu falei, eita rapaz. De repente, cara, o Zé começou a sair lá de trás. E ele foi andando e ele continuou olhando para mim assim, ó. Foi andando assim e me encarando. E eu continuei tocando, o que esse cara tá vindo aqui? Ele foi vindo, tal, passou na frente de todo mundo, pediu licença, subiu a escada. E isso o louvor rolando. Ele subiu a escada assim, chegou do meu lado. E ele começou a orar pela minha vida. Ele começou a orar e tal. Aquela oração assim, Deus abençoa a vida do N, né, não sei o quê. E aí, num determinado momento, esse cara parou de orar. Ele falou, abre o olho, olha aqui para mim. Deus te chamou, cara, você está fugindo. Você está fugindo e tem tempo. Para de fugir. E ele começou a falar tantas coisas. Só que, cara, o Zé falou uma coisa que só Deus sabia. Dentre as coisas que ele falou algo que só Deus sabia. E a hora que ele falou isso, calma aí. A hora que ele falou isso, ele terminou de orar, ele saiu. Eu fiquei, não, o Zé é meu amigo, acho que eu devo ter falado para ele algum dia isso daí. Ele lembrou e falou. E eu fiquei incomodado com aquilo, cara. Eu fiquei, Deus, é o Senhor mesmo que está falando? É o Senhor mesmo? O que é isso? O que é isso? Meu Deus, me ajuda, eu quero entender. E aí passou um tempinho ali, o louvor rolando ainda, cara. De repente, quando eu olho para o lado, uma mulher que eu nunca tinha visto na minha vida. Ela olha assim, tudo bom, querido? Posso orar por você? Eu falei, pode. Como que é seu nome? É o N, né? Ela começou a orar. Rapaz, a hora que essa mulher começou a orar, parecia que ela me conhecia desde o dia que eu nasci. E ela começou a falar um monte de coisa para mim que eu sabia que não era ela que estava falando.
que para ela falar aquelas coisas ela precisava de algo que estava além do intelecto dela. Cara, resumindo essa história, depois que essa mulher saiu, outras 2 pessoas vieram naquele dia falar comigo as mesmas coisas que os 2 já tinham falado. E eu pedi para Deus para sair de lá sem dúvida nenhuma. Aconteceu, né? E Deus se revelou. Natanael crê que Jesus é o Filho de Deus. E no verso 49 ele fala: Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A partir disso, Natanael, que tinha ido buscar as próprias razões dele para acreditar em Deus ou não, a partir de agora ele crê. Ele crê que ele é o mestre, ele crê que ele é o Messias. E aqui, eu gostaria de fazer um paralelo, algo bem curioso. Enquanto eu estudava esse texto, folheava o livro de João, e em quase todo o livro, se você olhar, você raramente, na verdade, eu não achei, o substantivo crença. Lendo o livro de João, você sempre vai achar alguma forma do verbo flexionado da forma acreditar. E sempre em alguma forma do verbo de uma ação começada e não terminada. Algo que se iniciou e é contínuo. Alguns exemplos. João 1,12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 2,11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. João 2,23, e estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 6,29, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. E tem muito mais exemplos. Sempre é uma forma começada e não terminada, algo que está acontecendo, algo ativo. Nossa fé em Cristo não é apenas um conhecimento que você pega para você e beleza, é isso. Não é uma filosofia. A nossa fé em Jesus é algo ativo, é algo que está acontecendo, é uma ação. A verdadeira fé em Jesus requer compromisso. E brincando um pouquinho com as palavras ainda, um verbo dá sentido. E o que dá sentido à nossa fé? João 1 e 2. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem ativa a nossa fé, quem dá sentido a ela é Jesus Cristo. E cara, assim como Natanael pôde crer realmente em Jesus, assim como ele entendeu que ele era o mestre, que ele era o Jesus vivo, cara, será que você crê realmente? A palavra confiar do grego quer dizer depositar sobre. Depositar sobre, depositar em algo. Aonde você tem depositado a sua confiança? Aonde você tem depositado a sua esperança? A música que nós cantamos diz: a nossa fé e esperança estão em Deus. Está mesmo? Ou você canta isso da boca para fora? Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E a partir daí, no verso 49, Natanael diz a Jesus que ele era o mestre, que ele crê. E Jesus olha para Natanael e fala: porque eu disse isso, você crê? Porque eu disse que você estava debaixo da figueira, crês? É como se Jesus olhasse para ele e falasse: Natanael, porque eu disse isso aqui, você crê? Isso não é nada.
Verso 50. Porque disse isso, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos descendo sobre o Filho do Homem. Jesus dá apenas uma amostra a Natanael do poder dele. Ele dá apenas uma amostra pequena do que estava para vir. E Natanael já está com o coração ali, eu creio em você, você é o mestre, eu te procurei a minha vida inteira. E Jesus olha para ele e fala, coisas maiores do que estas verás. A partir de agora, você verá os céus abertos. E aqui, eu entro no terceiro e último ponto. Olhando para essa parte do texto, a gente pode fazer uma comparação com a revelação que Deus deu a Jacó no Velho Testamento. Gênesis 28:12. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava aos céus, e eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela. Na visão que Jacó teve, ele via uma escada que simbolizava uma conexão entre o que está aqui e o que está em cima. Jacó olha para aquilo, e ele vê que o desejo de Deus é estabelecer nessa terra uma conexão entre os céus e a terra. E ele vê os anjos subindo e descendo por ela. E na visão de Jacó há uma escada. Mas no Novo Testamento, essa escada é substituída por Jesus. E é Ele quem faz essa conexão. Efésios 2:18, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e Jesus Cristo, homem. Jacó tem a visão, e ele sonha com a conexão entre o céu e a terra, mas Jesus veio para de fato estabelecer essa conexão. Quando Jesus diz para Natanael que algo maior está vindo, quando ele fala para Natanael que coisas maiores ele verás, é porque ele está afirmando que a promessa que Deus tinha feito para Jacó vai começar a se cumprir a partir de agora. E quando Deus te dá uma promessa, ela vai se cumprir. Após você ser achado, após você crer, é hora de começar a viver. Mas para a gente começar a viver, requer obediência. No livro de Atos, um pouquinho mais para frente, Filipe está em Samaria e o Espírito Santo diz para ele, vai ali por uma estrada deserta. Filipe estava vivendo um grande avivamento em Samaria, mas ele obedece a Deus. E ele começa a andar por aquele caminho, e ali ele vê um homem, um eunuco etíope, puxando uma carruagem, e o homem está lendo Isaías. E Deus, o Espírito Santo fala para Filipe ir ter com esse homem. E as escrituras em que esse homem estava lendo falam acerca de Jesus. E Filipe chega para ele e o homem diz que não está entendendo o que aquelas escrituras querem dizer. Então Filipe começa a explicar para o homem o que estava acontecendo. Ele fala, cara, esse é Jesus, e começa a explicar. E aquele homem entende o que Filipe está falando, e eles estão passando por um caminho e eles veem ali um lugar que tem água. Eu imagino que é no meio de uma estrada, sei lá, podia ser uma poça d'água. E o homem fala, algo me impede de ser batizado ali? E Filipe fala, não, vamos ali. O homem crê em Jesus, o homem crê no que as palavras estão dizendo, e ele decide que ele quer ser batizado. E Filipe vai lá e batiza, e quando sobe das águas, cadê Filipe? Foi trasladado para Azoto. Filipe já estava vivendo os céus abertos, desde o dia em que ele teve o encontro com Jesus.
Viver céus abertos é estar disposto a obedecer a Deus em primeiro lugar, ver coisas surpreendentes e crer na palavra de Deus. Eu não quero me estender mais do que isso, mas sabe, no começo eu disse que um dia Ele me achou, mas eu demorei muito tempo para achar Ele. E precisamente no dia 18 de julho de 2015, novamente dentro de um carro, eu achei. E a partir daquele dia, dentro de um carro novamente, Ele tinha me achado dentro de um carro, eu estava dentro de um carro de novo, e eu vi naquele dia os céus abertos, eu vi algo que eu nunca tinha visto na minha vida, e eu vi uma realidade a qual eu não conhecia, e quando eu vi isso acontecendo, eu falei, eu não quero voltar para onde eu estava, eu quero continuar vivendo isso aqui para sempre. Eu não posso ser indiferente com essa realidade que existe. Eu não posso viver apático a isso, porque existe uma realidade a qual eu não conhecia. Mas agora os céus foram abertos e eu posso ver a glória de Deus. E a partir daquele dia, eu comecei a conhecer um Jesus que eu não conhecia. Eu tinha nascido na igreja, Ele já tinha me achado, e aquilo fortalecia o meu coração. Eu conhecia o Deus da Bíblia, eu conhecia o Deus que meus pais falavam, eu conhecia o Deus que eu vinha na igreja e eu via as pregações, mas eu não conhecia o Deus pessoal que quer se relacionar conosco. Você quer viver céus abertos? Você quer experimentar os céus abertos? Decida viver debaixo do propósito ao qual Ele te deu. Eu quero convidar a banda para subir nesse momento. E sabe, eu não sei como você chegou aqui, mas Jesus marcou exatamente esse dia para te achar. Ele estava te procurando já. E a gente fala que nós queremos ver céus abertos, que nós queremos ver a glória de Deus, que nós queremos ver o reino de Deus nessa terra, que nós queremos enxergar algo além dos nossos olhos. E talvez você há muito tempo já está aqui e Ele já te achou, mas você, assim como eu, por muito tempo não consegue achá-lo. E eu quero te dizer uma coisa: Ele está de braços abertos hoje, para que você possa enxergar com os olhos da fé o que Ele vai fazer. E sabe o que Ele está te dizendo hoje? Coisas maiores do que estas verás. E verás os céus abertos e os anjos descendo sobre o Filho do Homem. Eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Talvez você chegou aqui e você viu o segredo quando os céus se abrem. E você ficou se perguntando: o que são céus abertos? O que são céus abertos? O que é isso? Ou talvez você até sabe, mas você fala: eu quero viver céus abertos. Eu quero ver os céus abertos sobre a minha vida. Eu quero enxergar além, eu quero ver coisas maiores. Eu quero ver o que Deus tem, além do que eu tenho vivido. Assim como eu falei para vocês, um dia eu achei Ele dentro daquele carro, e depois daquele dia, cara, algo começou a acontecer. Eu pude ver os céus abertos sobre a minha vida. Eu nunca vou me esquecer de uma viagem missionária, onde Deus me visitou, e depois daquela viagem Ele falou coisas ao meu coração. Eu nunca vou me esquecer de um retiro, onde os céus foram abertos, e Deus revelou para mim o que Ele tinha para a minha vida. Eu nunca vou esquecer de um dia onde eu estava desesperado num retiro pela presença de Deus, e Ele veio de forma palpável. Ele veio de uma forma tão pesada que eu mal conseguia ficar em pé, e eu vi a glória de Deus descendo. Semana passada eu vim aqui no templo orar na hora do almoço, e estava vazio aqui. Eu comecei a orar, e eu falei: Deus,
Que o Senhor venha e faça, Deus, a tua obra nesse lugar. E sabe, aquele lugar estava vazio, esse lugar estava vazio. Mas teve uma hora que eu estava orando e parecia que Ele estava sentado atrás de mim. E eu me virei várias vezes tentando ver Ele, porque a presença dEle era tão real, que eu achava que eu ia ver. Teve um dia que Deus colocou algo no meu coração, e isso tem queimado dentro de mim. E cara, essa noite eu quero te convidar a viver céus abertos. E eu sou o primeiro, porque um dia eu experimentei céus abertos na minha vida. Um dia os céus se abriram e eu comecei a ver a glória de Deus, e comecei a viver coisas que antes eu nunca tinha vivido. E cara, Ele está aqui hoje, e Ele estava te procurando há muito tempo, e talvez você nem sabe por qual motivo você está aqui, mas Ele já sabia. E eu não sei o que se passa no seu coração, eu não sei o que se passa na sua vida, mas eu sei de uma coisa: Ele quer abrir os céus sobre a sua vida nessa noite. E nós vamos cantar uma música agora. Enquanto essa música toca, eu quero que você, com os olhos da fé, comece a enxergar os céus abertos. Eu não quero que você apenas enxergue os céus abertos, que você experimente os céus abertos, mas que você viva. A glória de Deus está nesse lugar. E você que entende que há algo além, você que entende que Cristo está nesse lugar, e Ele te convida a viver céus abertos, eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Você que olha para a sua vida e fala: eu quero mais, eu quero ir além, eu quero mais. Cara, existe algo no meu coração que queima, existe algo no meu coração que explode. Um dia eu vi os céus abertos, cara. Um dia eu vi Jesus se revelando a mim, e eu não podia continuar sendo o mesmo, eu não podia continuar vivendo a mesma vida que eu vivia. Os céus se abriram, a glória de Deus desceu, e eu falei: eu quero viver nesse amor, enquanto eu pisar nessa terra, enquanto eu tiver fôlego para viver, eu quero ver a glória de Deus manifesta nesse lugar. Os céus estão abertos nesse lugar aqui, mas Ele quer abrir também os céus sobre a sua vida. Se você crê, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero te convidar a cantar essa canção, crendo que os céus estão abertos e que Ele está derramando hoje coisas maiores do que estas verás. Vindo aqui em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Você consegue ver? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e olhar com os olhos da fé, porque nessa noite Ele te achou e Ele vai derramar sobre a sua vida cada vez mais, coisas maiores do que estas verás, e verás os céus abertos. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor
pode declarar isso mais alto. Que se abram. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os Aleluia. céus. Que se abram os céus. Os céus fechados sobre a sua vida não poderão mais ficar fechados, pois o Rei da Glória está passando aqui e Ele está abrindo sobre a sua vida. Que se abram os céus, o teu reino, nossa fé está no nosso. Os céus fechados se abrem, Os céus vão se abrir. os céus fechados se abrem. Aleluia! Mais alto! É pra Ele que você canta! O Rei da Glória está nesse lugar! Os céus, que os céus fechados se abrem. Nossa fé e esperança estão. Só os olhos que os céus fechados se abram. Que os céus fechados se abram. Aleluia! Os céus que estavam fechados estão se abrindo. Que os céus fechados se Mais forte. abram. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Adore-o. Adore-o. O Rei da Glória está nesse lugar. E Ele está olhando para a sua vida. Aleluia. Que os céus fechados se abram. Os céus estão se abrindo. Receba o Rei dos Reis agora. Fala pra Ele que Ele é muito bem-vindo. Receba. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover a nossa esperança estão em Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram. Aleluia. A nossa fé e esperança estão em Você crê nisso? Você crê que Ele está aqui? Você chegou aqui essa noite e talvez você ainda nunca tinha ouvido falar a respeito de Jesus. Talvez você já ouviu dizer que Ele é uma história da Bíblia. Você já ouviu alguém dizer a respeito de Jesus, mas você nunca o conheceu de verdade. Mas nessa noite os céus estão abertos. Ele está aqui. Ele estava te procurando, cara. E hoje eu quero fazer um convite especial para a sua vida. Se hoje, você vendo tudo isso que está acontecendo aqui, você está sentindo algo no seu coração, se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante uma de suas mãos. Se você quer entregar a sua vida, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Ele está te achando. Ele te achou, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ele está aqui, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ele te achou, Ele te achou, Ele te achou. Agora eu quero que você continue com suas mãos levantadas. E eu quero que, como um passo de fé, você venha aqui. Eu quero orar por você. Vai pedindo licença, vai vindo para cá. Vem, vem, Ele te achou. Ele te achou, eu quero orar pela sua vida. Já está acontecendo, Ele está aqui. Já está acontecendo. Mais alguém? Mais alguém? Você que quer entregar a sua vida para Jesus. Você que entende que Ele está aqui. Você que entende que há algo precioso. Ele tem algo para a sua vida e você é precioso para Ele. E Ele te procurou. Um dia Ele me achou. Um dia Ele me achou também. Ele está aqui. Mais alguém? Mais alguém? Eu vou orar e eu quero que vocês que estão aqui na frente repitam essa oração comigo. Vocês que estão aí, estendam suas mãos para cá.
Repitam assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida em Tuas mãos. Senhor Jesus, eis-me aqui, faz Tua morada em mim. Eu hoje Te recebo como Senhor, como Salvador, como Deus da minha vida, em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, ainda na Tua presença, Pai, eu quero apresentar nas Tuas mãos a vida de cada um desses irmãos que estão aqui na frente, Pai. E Deus, hoje eles entenderam, hoje eles entendem, Pai, e vem aqui na frente, entendendo, Pai, que há algo do Senhor para a vida deles. E Pai, hoje eu peço para que o Senhor venha fazer morada na vida deles, Pai. Eu peço para que nessa noite o Senhor faça da vida deles templo do Senhor. E que a partir de agora, Pai, o Senhor possa acompanhá-los. Que a partir de agora eles possam ver coisas maiores. Que a partir de agora eles possam viver para o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus.